Bem, pessoal do Blogoto, sou Fabiano Mazeu e a gente vai conversar com o head da marca Aval aqui no Brasil sobre a linha Aval que está chegando aqui no Brasil. Roda a vinheta! Bem, pessoal, a gente está aqui em Indaiatuba, onde a gente veio conhecer mais um produto, o terceiro produto da Aval aqui no Brasil, da Great Wall. E não chegou nenhum ainda para vender, tá? E a gente vai falar um pouco disso, André Leite. Obrigado. Mais uma vez está aqui. Ele obrigado, é o head da marca Aval aqui no Brasil. E a gente veio apresentar o terceiro produto. E é o produto que não é o produto de entrada, é a porta de entrada da linha Great Wall aqui no Brasil, que é o Aval H6. Ele é só híbrido, ele não é o híbrido plug-in. Então ele vai ter algumas diferenças. E o preço, gente, eu só vou adiantar para vocês. Eu fiquei assustado. Os caras estão com sangue no zóio. Estão com sangue no zóio. Vieram muito forte. Queremos todo mundo de Aval. Vocês vão falar que... eu vou ver comentários que... Eu vou adiantar. 209 mil reais. Você vai falar, pô, 200 mil reais é um carro barato? Não, não é barato. Os carros são caros. Mas o que esse carro tem, com a potência que ele tem, com conteúdos que ele tem por 209 mil, olha, a concorrência está toda acima com carros bem menores. Então, mas quem vai falar isso é o André. Legal. André, apresenta esse carro aqui pra gente. Legal. Acho que o ponto que você colocou, a gente trabalha muito essa questão de entrada, né? O que a gente quer para o consumidor, antes a gente falar um pouco da especificação. Bem mais pertinho aqui. É a questão bem mais pertinho aqui de mim. A questão ajudar ele ali. Não, a questão da entrada. A gente fala muito isso porque dá a impressão que quando você faz um carro de entrada no Brasil, você tira o equipamento, sim, você não é tem isso. Uma coisa de... O que muda é o sistema de híbrido do carro. Toda a parte de segurança semi-autônoma, a condução semi-autônoma, os itens de conectividade, a gente anunciou hoje também um pacote aí da pré-venda, a gente fala em detalhes e tal, questão do e-chip, toda a conectividade que a gente tem com as telas grandes, etc. Todos são iguais. O carro, todo mundo tem a mesma coisa, faróis de LED, as rodas, o que a gente resolveu dar uma personalidade diferente para o carro. Então a gente tem aqui uns elementos um pouquinho mais de black piano, a gente passa em detalhes, mas o carro é o mesmo, com essa... A carroceria é a mesma, é tudo igual, só muda realmente o sistema híbrido. Que a gente está chamando de e-traction HEV, né? Então a gente apresentou com você já o e-traction PHEV e agora a gente tem o HEV. O HEV, só para vocês entenderem, é o carro híbrido que não carrega na tomada. Ele mesmo se recarrega, a bateria é bem menor e o motor elétrico ele auxilia no dia a dia e faz o carro ficar bem mais econômico. Não é um mild, que é aquele que tem um alternador fortão. Ele é um híbrido, mas é um híbrido leve. O carro. Quem seria um concorrente dele é o Corolla Cross, por exemplo, que tem o mesmo sistema, tá? E aí tem o outro híbrido, que é o PHEV, que é o híbrido plug-in, que é aquele que você conecta. E o híbrido plug-in tem normalmente uma bateria de 7, 10, o do Volvo agora ele tem acho que 16, que é a maior, só que a Aval foi para uma outra linha. Ela tem uma bateria de 34 kW nesse carro. Quase de um Mini Cooper elétrico. Que carros elétricos pequenos não tem essa bateria tão grande. Exato. Então você consegue com o híbrido plug-in você andar quase que como um carro elétrico. Tem uma autonomia de 170 km. Está esclarecido como que quem são as posições? Porque a gente tem que explicar, porque é uma tecnologia nova que está mudando o mercado, né? E aí o pessoal vai achar assim, poxa, mas o André falou que o de entrada não tira nada, né? Pô, mas a bateria de um era 34, aqui é uma bateria menor. O sistema é outro. O sistema é outro, é para uma outra experiência. Então assim, vamos pensar naquela pessoa, geralmente você instala aquele famoso wallbox na sua casa, você não consegue fazer essa instalação, a empresa de energia não consegue porque a instalação do prédio não comporta, a sua vaga é rotativa, você não tem que negociar com o seu vizinho. O que acontece? Muita eficiência no dia a dia do uso urbano das baterias grandes, mas se você tem distâncias maiores, onde a bateria começa a descarregar, a bateria começa a virar um peso, que de repente para você, no seu uso, é melhor você estar trabalhando com o híbrido convencional, porque ele vai fazer o balanceamento da questão do motor gasolina com a tração do carro, sempre nos momentos mais difíceis, vamos chamar assim, o elétrico entrando e vai te dando essa economia de combustível. Vamos esclarecer claramente como que funciona esse carro. Perfeito. Então a gente tem aí o motor, o famoso nosso motor 1.5 turbo, tá?
com o nosso motor elétrico junto aqui no eixo dianteiro. Então você tem aí a que a gente chama dos modos de condução. Então você vai ter ou modos que são paralelos ou seriais. Então o que eu quero dizer com isso? Depende da sua onde você está rodando, a maneira que você está dirigindo o carro, o sistema vai entender que você precisa ter uma combinação específica entre o motor a combustão e o elétrico. O elétrico pode ser que só ele aconteça, apesar de um período curto de tempo, porque a bateria é pequena. Então quando você sai da garagem, você pega e você traciona o carro só no elétrico. O motor vira gerador, você pode ter situações que o motor ele entra junto com a carga que tem da bateria. Então essa dinâmica, o carro ele realiza sozinho para você, para o seu dia a dia você ter mais eficiência. É transparente. Perfeito. E o resultado disso é o quê? Quanto tem de potência, quanto tem de torque, quanto faz 0 a 100, economia? Essa é a maravilha do mundo dos híbridos, né? Você combina desempenho e performance, mas você não perde economia. Então o que a gente está falando? Esse carro são 243 cavalos, 530 de Nm de torque. Que dá uns 55, quase 55 quilos. 54 quilos. 54 quilos de torque, que é um número impressionante, exatamente. Tá, gente? Só para vocês terem ideia, um carro 1.3 turbo, da concorrência, tem 27,5 kg de torque, é quase o dobro. Exatamente. A gente tem aí uma aceleração de 7,9 segundos, então você tem realmente um carro que traciona muito bem, porque o torque é muito alto, então você vê na aceleração, só que você não perde a questão da economia de combustível num carro que vocês podem ver que é bem grande, né? Nós estamos falando de um peso aproximado de 1.640 quilos, não é um carro leve, mas você consegue fazer 13 e às vezes até mais do que 13 km por litro num carro desse, usando essa combinação inteligente do sistema, que te dá eficiência conforme o seu uso no dia a dia. Vamos falar de conteúdo que tem esse carro. Ele tem farol de LED, você já falou. Sistemas de segurança que você destacaria nesse carro? Perfeito. A gente tem aí toda a parte tradicional, né, dos famosos 6 airbags, ABS, SP, controle de tração. Esse carro também tem o launch control, tá? Que é uma característica da família Haval, né? Para quem quer às vezes fazer esse exercício, ter a oportunidade, né, de fazer um launch control. Mas na parte de segurança o ideal é que a gente fala muito as conduções semi-autônomas, né? Então a gente tem toda a parte de radares e sensores no carro que fazem a experiência de você estar usando o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, com o stop and go. Ele também ajusta a velocidade nas curvas, que é o smart corner que a gente chama. Então você está chegando, o carro lê o raio da curva, ele reduz a velocidade, faz a curva e volta a acelerar, exclusivo nosso. Você pode estar usando a questão de precisar voltar da marcha ré até nos últimos 50 metros, o carro lê o percurso, ele volta automático, tem até uns vídeos bem interessantes. Se você saiu, isso eu achei muito legal, você saiu da vaga e aí você esqueceu alguma coisa, em vez de você tentar manobrar a vaga, não, só apertar o botão ele volta os 50 metros que ele fez sozinho. E lendo se aparecer um outro objeto, então se aparece uma bicicleta, uma pessoa, ele acaba brecando, né? Então você tem também questões de aviso de colisão traseira, ele prepara essa colisão, ele tem outro item de colisão também, que para evitar que você tome um congestionamento, uma nova batida, ele tenta fazer com que o sistema atue de uma maneira para evitar isso para você. Toda a centralização de faixas, ele é às vezes meio intrusivo, vai ter gente que vai ficar brava com a gente, mas assim, o que a gente fala para as pessoas depois que ela dirige um Haval é que ela vai começar a se sentir muito mais segura no dia a dia, porque o carro vai realmente te ajudar com sistemas de condução semi-autônoma a ter uma dirigibilidade muito melhor no dia a dia. Outro ponto que eu acho que hoje é crucial para esses carros é conectividade. A gente tem uma central multimídia, vamos falar um pouco mais dela, e não é só central, né? O carro ele é um telefonão, porque ele tem chip. Ele já tem um e-chip, né? Então o que a gente vai ter aí? Nós temos uma central multimídia, que ela tem toda uma conectividade através do e-chip para fazer o Wi-Fi hotspot para os integrantes, né, do carro. A gente, através dessa conexão, a gente promove a atualização de softwares. A ideia da GWM é continuar depois da venda tendo uma experiência de atualização de software, inclusive com atualizações de graça de coisas relevantes, porque a gente quer manter essa relação de experiência de uma marca nova chegando e o consumidor tem que ver isso no carro. Então a gente tem o famoso over the air, então a gente atualiza pelo módulo do T-Box todas essas atualizações de software, e você tem muita coisa no app com funções remotas, que você consegue ver onde seu carro está, abrir o carro, abrir porta-mala. Ele tem navegador próprio, né? Também, a gente tem um navegador residente, né, que a gente chama,
É um navegador que também tem atualizações, tem a questão de trânsito, né? Então você pode tanto ter a conveniência de você usar os navegadores mais comumente usados nas grandes cidades, mas você também pode usar o nosso, porque o nosso dá uma experiência muito diferente do que você tem em Apple CarPlay e Android Auto. Você com o Head-Up Display, você consegue ter as direções de vira à esquerda, vira à direita. Então você vai ter lá as faixas de condução, a placa de velocidade e se você tem que ir para a esquerda e para a direita. Então isso, você fica realmente olhando para o Head-Up Display. André, acho que a gente quer identificar esse carro na rua. Eu acho que vai ser bem difícil, ele e o irmão dele, o PHV, tem pouquíssimas diferenças, mas vamos destacar aqui pra gente quais são as diferenças do carro. Perfeito. A diferença principal que a gente quis dar, os dois têm a questão do Black Piano. Todo o conjunto de LED, então realmente você vai ter poucos elementos. Mas o que a gente quis dar, que acho que é 70% da percepção do brasileiro em relação à diferença entre carros, é a roda. Tá. Né? São do mesmo tamanho, 19. Esse pneu aqui, ele é um 225/55, o do irmão é 235/55, ele é um pouquinho mais largo. E a gente deu um tom mais de uma roda meio diamantada, machined, que a gente chama. E aqui a gente está trazendo o Black Piano, que entra em harmonia com o resto dos acabamentos. O resto, tecnicamente, interior, é tudo igual. E o famoso plugin, a tampa, o né? PHEV, está atrás o badge PHEV, então você vai conseguir distinguir. E a tampa exatamente do... Que não vai ter a tampa de carregamento, exatamente, porque ele não carrega. Exatamente. Quando e como a pessoa consegue comprar esse carro? Então, a gente teve, desde Interlagos, você teve com a gente, com o GT, a gente teve uma experiência muito rica com um dos maiores e-commerce da América Latina, que é o Mercado Livre. Então a gente iniciou nosso programa de pré-reserva das versões plug-in, H6 GT e H6 Premium lá. Um sucesso. A gente não gosta de ficar falando muito o número, porque parece que tem muita montadora que pelos números a gente quer ver o market share lá na frente, tá? Mas está indo muito bem. E a gente sem saber o preço. Sem saber o preço. A gente teve bastante já reservas desses dois carros e nós estamos abrindo agora às 6 horas a reserva desse carro junto. Então nós já estamos com o line-up inteiro, onde a gente vai ter esse carro por 209 mil, como você falou, no Mercado Livre. Você vai fazer uma reserva de 9 mil reais, o dinheiro vai para a carteira do Mercado Livre. Se você se arrepender, fez o test drive, tem alguma coisa que você queira pegar o dinheiro de volta, o dinheiro não está na GWM no Mercado Livre, você puxa de volta. E a ideia é a gente começar a entregar os carros a partir de abril com o pacote de pré-venda, que você viu, o pacote Tranquilidade que a gente quis fazer, né? Explica um pouco mais desse pacote. Então, a gente vai fazer a Tranquilidade por 2 anos. Queremos você junto da marca, junto do Raval H6. Nós vamos ter 2 revisões grátis, as 2 primeiras anuais. Nós vamos ter o pacote de conectividade de 3 GB com a Claro, justamente para aproveitar e dar essa experiência toda do que a gente chamou cockpit hoje na apresentação. Nós vamos ter a questão do seguro da bateria, que não é bem um seguro, é uma proteção. Então a gente sabe que sempre esse mundo elétrico às vezes tem umas coisas um pouco mais complicadas e a gente quer que o consumidor tenha a experiência. Então nós temos uma garantia de fábrica, tá, da bateria, e qualquer coisa durante 2 anos que aconteça de problema que não seja por defeito de qualidade, uma questão de uma conexão, uma sobrecarga, bateu o carro. Está coberta a garantia. Bateu o carro, tem a questão do seguro, tem que entender a dinâmica do quanto foi. Mas assim, se você teve um problema, que você passou uma lombada, a gente ouviu muito disso, né? Carro bateu, perdeu a bateria, você teve um problema de uma sobrecarga e tal, eu não vou fazer análise técnica. Você vem, você vai falar comigo, eu vou trocar sua bateria. Tanto é que eu acho que o Oswaldo até comentou, não tem preço essa bateria, vocês não vão vender, ninguém... Não. Todo mundo falou muito de preço de peça hoje aqui, gente, e o único preço que a gente falou foi o da bateria. Não tem preço, porque no começo a gente vai pegar e oferecer para esses carros de pré-venda os 2 anos de proteção total. Hoje é dia 7 de março, eu vou lá, vou comprar o carro. Quando que eu vou receber esse carro hoje? Então, baseado, nós vamos atender primeiro o pessoal que começou a reserva lá em Interlagos, né? Hoje já tem, que a gente falou, a gente tem os pedidos que entrarem, já tem uma fila, mas por enquanto essa fila a gente está toda alocando um número de chassis, um número serial de um carro. A ideia é que a gente pegue esses primeiros lotes e entregue a partir do começo de abril. Nós temos carro chegando no final de março, carros chegando no começo de abril, são produções de janeiro e fevereiro.
trabalhamos com produções maiores para justamente ter essa possibilidade de estar entregando os carros, confiando que a gente vai ter um case de sucesso. E eu acho que com esse preço e essas condições a gente vai ter. Última pergunta, André. Esse ano parou ou a gente ainda vai ter mais novidades da Haval esse ano? Então, eu não sei se vai ser da Haval ou de outra marca. Sim. A gente tem lá na promessa de marca que nós mostramos aqui, que a gente tem por 3 anos 10 lançamentos. Então a gente está trabalhando, refinando, inclusive com a produção local na nossa planta em Iracemápolis. Obrigado, André. Obrigado. Você, valeu. Obrigadíssimo. Valeu, pessoal.